glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui com a pastora Simone, vai estar saudando os irmãos aí. Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para adorar o Senhor junto com você, junto com a sua família. Desde já são todos muito bem-vindos. Online, né? Esse novo formato, mas que não deixa de fato levar a presença de Deus a cada lar, a cada coração, né? E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, né? Importantíssimo, dado aí o momento em que nós estamos atravessando, né? Qual é o tema de hoje da nossa célula, pastora Simone? O que eu farei com a presença de Jesus na minha casa? É uma pergunta. O que eu farei com a presença de Jesus na minha casa? Amém? Então olha só a pergunta aí a você que talvez está aí nesse confinamento, né? O que eu farei com a presença de Jesus na minha casa? Pergunta interessantíssima. Eu gostaria, para usarmos como um texto base para a nossa conversa hoje aqui, né? Para esse tempo que nós vamos estar aqui sendo mutuamente edificados. O texto de Zaqueu, o texto de Lucas, olha irmãos, texto de Zaqueu. O Zaqueu já virou autor agora, né? O texto não deixa de ser de Zaqueu porque Zaqueu é um dos personagens. Mas na verdade é o texto de Lucas, o Evangelho segundo escreveu, né, o evangelista Lucas, capítulo 19, e a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Zaqueu, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Até aqui. Então, irmãos, esse texto nós vamos ficar apenas com o versículo de número 5, que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois quero ficar em sua casa. Outra tradução vai dizer: porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém? Então o tema do estudo de hoje é o que eu farei com a presença de Jesus dentro da minha casa. Queridos, imagine se Jesus fizesse esta afirmação para você. Não é verdade, pastora Simone? Maravilha, hein? Né? Olha só. Agora, diante desse contexto que nós estamos vivendo hoje, em que a maioria das pessoas estão confinadas em casa, imagine se Jesus chegasse à porta da sua casa, do seu lar, como aconteceu no texto aqui, né? Perceba que a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava passando na porta daquela residência. E o Senhor Jesus viu Zaqueu em cima daquela figueira brava e disse a ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, né? Então, queridos, eu creio que você, como eu, como qualquer um de nós, ficaríamos surpresos e encantados com uma proposta desta, né? É interessante nós falarmos sobre esse assunto, porque de fato, queridos, hoje nós estamos vivendo dias difíceis, não é verdade, pastora? Sim. Né? Estamos vivendo dias tribulosos, por que não dizer? Dias né? maus. Dias maus, né? Dias que nós estamos sendo constantemente bombardeados por notícias e das mais variadas, né? E das piores possíveis, todos os dias.
E hoje a grande maioria das pessoas neste panorama, neste quadro aí que se apresenta, estão confinados dentro de suas casas, né? Estão dentro de casa, né? E por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, né? Porém, queridos, nós não podemos olvidar que jamais deixar de perceber algo importantíssimo e preciosíssimo, que não é só você que está dentro do seu lar, ou seja, não somos só nós como pessoas que estamos dentro das nossas casas, mas quem mais está conosco dentro do nosso lar? Jesus. Jesus, né? Ou seja, o próprio Deus, gente, né? E outro detalhe, apesar de tudo que está aí acontecendo, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E Ele está no controle de todas as coisas, né? E mais do que isso, Ele também está em nossas casas, em nossos lares, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Por quê, pastor? Como assim? Porque, queridos, Ele está em nós. Amém, pastor? Ele mora dentro de nós, né? Uma vez eu li um livro que falava, o tema do livro é Espírito Santo, o Deus que mora em você. Eu estava comentando isso na rede de mulheres na terça-feira, na live que fizemos, que o que mais importa não é o que está atrás, nem o que está à nossa frente, nem o que está à nossa volta. O que mais importa é o que está dentro de nós. Glória então, a Deus. dentro de nós está a presença de Jesus. Então, Ele está dentro da nossa casa. Então, a gente está bem guardado, irmãos. Não tem ninguém melhor para nos fazer companhia do que a presença de Jesus nesse momento, nessas circunstâncias que estamos vivendo. Estamos sendo fortalecidos pela presença poderosa de Jesus. É verdade. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram experiência, essa mesma experiência que você está tendo, o confinamento, da quarentena, né? De ter que ficar de molho dentro de casa e você não pode fazer as mesmas atividades que você fazia anteriormente, né? Na Bíblia nós tivemos também, queridos, exemplos de pessoas que passaram por momentos de isolamentos. Olha só, um deles foi Davi, né? A palavra de Deus diz que Davi, olha só, nós vamos falar sobre 3 personagens, não precisa abrir, não precisa procurar, tá? Nós só vamos comentar com os irmãos, aí depois, se você quiser, no seu lar, procurar as passagens, a gente envia as referências. Davi foi um exemplo de alguém que viveu um tempo de confinamento, né? Quando ele precisou fugir de Saul. Às vezes, pastor Simone, a gente lê a Bíblia e a gente imagina que os acontecimentos eles sucederam de forma rápida, né? Mas quando nós vamos estudar de forma aprofundada, nós vamos perceber, por exemplo, olha só, que dentre o momento em que Samuel derramou sobre Davi o azeite, né, e o ungiu, né, aquela passagem que registra quando Samuel vai até a casa de Jessé, que nós bem conhecemos, né, onde Samuel indaga Jessé, né, acabaram todos os seus filhos, né, e do texto vai dizer não, né, ainda falta o menor, né. Então naquele episódio Samuel ele derrama sobre Davi o óleo da unção. Sim. E ali Davi é ungido rei de Israel. Mas olha só, queridos, se você for observar o tempo cronológico que passou até o cumprimento dessa promessa, foram muitos anos depois. Não foi, por exemplo, um mês depois, um ano depois, foram muitos anos. Alguns historiadores chegam a dizer que só de Saul, Davi fugiu para não morrer, porque todos nós conhecemos a história, sabemos que Saul era o rei empossado, era o rei em eminência na ocasião, mas Deus já havia o rejeitado e Deus já havia escolhido Davi, né? Mas por pelo menos 10 anos, a palavra de Deus, a história diz que Davi ele precisou fugir, se esconder para que Saul não desse cabo da sua vida.
né? Em um desses episódios, a palavra de Deus ela nos registra, ela nos deixa o registro, que Davi ele precisou fugir de Saul. Porém, nesta fuga, Davi ele aproveitou o seu tempo de quarentena para montar uma estratégia de crescimento. Olha que coisa interessante. Olha só. Como assim, pastor? Isso? Davi, ele, nesse período de isolamento, ele traça uma estratégia de crescimento espiritual, mental, profissional, familiar, né? Por quê? Porque neste período, Davi está lá isolado, Davi está em fuga. É como se Deus estivesse proporcionando para ele um período, né, de treinamento. Que tipo de rei ele seria? Quais seriam as pessoas que se associariam a ele? Não é verdade? Eu creio que foi um tempo, e os salmos registram isso, um tempo de intimidade com Deus. Tem um dos salmos que é composto, né, que vai registrar uma das fugas de Davi, aquele salmo quando Davi ele canta o salmo, né, dizendo que 121, né? o salmo 121, né, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Olha aí. Então ele aproveitou esse tempo de fuga para traçar uma estratégia de crescimento, né? Muitos nesses dias não estão mais sabendo o que fazer, estão desesperados, estão apavorados, né? Estão tentando resolver, solucionar, mas quem sabe Deus, queridos, não está permitindo esse tempo para você poder estudar, né? Você que tem desejo de trabalhar em alguma área, até você se profissionalizar, podemos dizer assim. Tem muitas pessoas hoje que não têm uma profissão. Quem sabe você não está tendo a oportunidade de Deus de você estudar, de você sonhar novos projetos, até porque aquele tipo de atuação profissional que nós estávamos acostumados, né? Hoje, eu vou falar um pouquinho da minha área, a área da advocacia, né? Hoje tem muitos profissionais da advocacia que já não estão podendo trabalhar com a mesma liberdade que havia. Hoje o profissional há uma necessidade dele se reinventar nesse momento. Não estou dizendo que seja algo que vai perdurar, mas nesse momento o profissional ele precisa se reinventar, buscar novas opções, buscar novas áreas de atuação. Então quem sabe nesse momento Deus não está te permitindo esse tempo de isolamento para você poder se reinventar como um profissional. Sim. Não é verdade? Você que serve no ministério, para você estudar mais a palavra de Deus, se esmerar no conhecimento, crescer no conhecimento, não é verdade? Buscar uma intimidade maior com Deus, um tempo que talvez outrora você não teria, devido a um monte de compromissos, uma série, né, de situações que você estava envolvido e que não lhe restaram no tempo apropriado. E hoje você tem esse tempo de qualidade e talvez você não está sabendo o que fazer, até mesmo desperdiçando esse tempo, né, pastora? Eu estava ouvindo, uma pessoa falou para mim, a gente fica tanto tempo trabalhando e não vê a hora de pegar as férias, de pegar a folga, para poder ficar em casa. Agora a gente pode ficar em casa e a gente não vê a hora de sair de casa para voltar às atividades. É compreensível, lógico, porque todos precisam trabalhar, precisam, né, estudar, precisam sair, precisam resolver suas coisas, mas esse momento é um momento que nós temos que ficar, né? Querendo ou não tem muita opção. É verdade. É uma ordem, a gente tem que
que acatar. Então a gente está fazendo o possível. Então nesse momento a gente não vai desperdiçar o nosso tempo, né? Nos chateando, Vamos nos usar com amargurando, inteligência, né? Eu e Isso. o pastor Alexandre, a gente tem falado muito sobre isso, que o que vai causar mais prejuízo nas pessoas nem é tanto o vírus em si, mas as doenças emocionais que surgem junto As com isso. somáticas, irmãos. Né? Então a gente tem que estar atento a isso, tem que ocupar a nossa mente, tem que estar ativo, tem que estar, né, ouvindo a voz de Deus, deixando Deus ouvir nossa voz também. Como o pastor mesmo disse, Davi aproveitou a oportunidade para se esmerar, né, para ouvir a direção de Deus, para falar com Deus. E a gente também pode estar usando esse momento que a gente está tendo para fazer alguma coisa produtiva, proveitosa. Estudar, vários sites estão abrindo cursos gratuitos. Sim. Então é uma boa oportunidade de você estudar, seja a Bíblia, seja um curso profissionalizante, como mesmo o pastor falou. Eu estou estudando, peguei um curso do Senai para fazer. Então, assim, é importante a gente estar nos ocupando, a gente estar aprendendo coisas novas. Então fica aí esse deixa para você que está assistindo. Ocupe-se, aproveite essa oportunidade para crescer em alguma área que você tem o desejo de se desenvolver. É verdade. Se Davi ele utilizou o tempo do seu isolamento para uma estratégia de crescimento, use também esse tempo de isolamento para uma estratégia de crescimento, seja mental, né? Porque hoje, pastora, como você estava mesmo comentando, diante desse cenário, o maior problema não será o vírus. Não estamos aqui, queridos, de forma alguma diminuindo o risco. Previna-se, tome os cuidados que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem orientado as nações, né? Obedeça ao isolamento, obedeça, né, aos padrões, né, de higiene que devem ser adotados, as máscaras, o álcool em gel, né, o cuidado de chegar em casa, fazer a higiene necessária, obedeça todas essas orientações. Porém, não se esqueça, nós seres humanos somos um ser tricotomo. O que é isso, pastor? É de passar no cabelo e de comer, como a gente sempre brinca, né? Nós somos uma tríade, queridos. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, a maior carga que nós estamos enfrentando nos dias atuais é a carga emocional, é o psicológico, né? E nós sabemos, queridos, que o físico, a maneira como o seu corpo, a maneira como o seu estado físico se encontra, pode influenciar o seu estado emocional e vice-versa. O seu estado emocional também vai influenciar o corpo físico. E se você estiver pressionado, se você estiver se sentindo, queridos, amedrontado, psicologicamente triste, sufocado, amargurado, isso vai refletir na sua saúde. Então, desenvolva uma estratégia de crescimento mental. Como que eu posso fazer isso, pastor Alexandre? Como é possível? Uma das dicas, desligue um pouco a televisão. Né, pastor Nós Simone? temos feito isso, né? A gente está por dentro do que está acontecendo, a gente separa um tempo para estar, né, por dentro dos acontecimentos, mas a maior parte do tempo a gente não assiste nenhum tipo de reportagem, porque cada vez mais é só notícias ruins. Morreu, vai morrer. Até hoje, não te cortando, perdão, a gente estava ouvindo, acho que você viu também, está circulando no Todos Facebook, nós de uma seremos forma, contaminados, assustadora esse todos. vídeo, É uma do questão de prefeito tempo. Limeira. Sim. Que ele falando que todo mundo que ainda não Vai tem, fica contrair. tranquilo que vai ficar, vai pegar, vai para UTI. E alguns jornalistas brincando, eu não vou pegar não, na minha vida não. E alguns crentes cristãos também falando, comigo não. Então assim, isso não vai ajudar, não vai ajudar. Mas Jesus é tão maravilhoso que tem um para mim que ele com certeza já sabia que a humanidade sofreria por tantas situações que ele deixou um alerta pra gente, tem de bom ânimo. Então pra gente vencer tudo isso, né? A gente precisa ter bom ânimo, né? Precisa acreditar, como a gente cantou no começo da célula, um novo amanhã. Eu preciso acreditar que as coisas vão melhorar. E não só melhorar externamente, mas melhorar internamente. Porque uma pessoa doente emocionalmente, não adianta, né? O mundo tá tudo perfeito. Porque às vezes está tudo perfeito, mas a pessoa ela não está bem. Então é dentro disso, a gente precisa estar bem, estar com ânimo, aproveitar essa oportunidade
para cuidar dos nossos corações. Essa tem sido uma frase que tem sido bastante redundante. Cuidar dos nossos sentimentos, cuidar, né, do nosso emocional, para nós não ficarmos doentes emocionalmente. Porque se a gente ficar doente emocionalmente, aí vai ficar complicado, muito mais complicado. É verdade, queridos. Então nós temos que cuidar, né? Quem sabe esse tempo de isolamento, Deus está criando uma couraça emocional em você. Você crê nisso? O Espírito Santo nesse momento está criando aí em você músculos espirituais, emocionais, para você lidar com tudo que está acontecendo. Amém? Amém. Ele está te fortalecendo, né? Como Davi disse no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por quê? Davi estava em fuga, fugindo do seu arqui-inimigo Saul, correndo risco de vida, e ele olhava ao seu redor, só exércitos inimigos em seu encalço. Mas a Bíblia diz que ele eleva os olhos para onde? Para os céus, né? Ele diz, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Então use esse tempo de isolamento para você criar músculos emocionais. Use esse tempo de isolamento para que você possa, queridos, crescer espiritualmente através do conhecimento da palavra, né? Como a gente estávamos falando, não fique o tempo todo ligado na internet, nas redes sociais, porque o tema do momento, a mídia explora, gente, o que vem de jornal, o que faz novas pessoas assinarem, né, novos aplicativos de informação, notícias trágicas. Boas notícias não rende, não é rentável. Então, mude um pouco esse foco, preencha-se da palavra de Deus. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Ligue o seu celular, coloque numa mensagem pregada, uma mensagem cantada, e um louvor, e Deus irá te fortalecer. Um outro personagem, quer comentar, pastor? Não, eu queria perguntar para os irmãos que estão participando aí da live conosco, o que você tem feito que tem gerado crescimento dentro da sua casa. Isso. Tá bom? Eu queria que os irmãos participassem aí. O que Compartilha você aí, tem queridos. feito dentro da sua casa que tem gerado crescimento para você, algo produtivo aí que você tem feito e que você está usando esse tempo aí para estar crescendo aí. Por exemplo, o pão, né, irmãos? O pão. Pastor, tem que fazer pão pra gente. Quando você faz pão, a massa cresce, né? Não, o problema desse confinamento é o seguinte, porque vai ter muita gente crescendo também. Mas a Bíblia falou que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Mas eu tenho certeza que depois dessa quarentena a gente vai sair um pouquinho mais... Olha aí, gente. Sonhos vão crescer também, amém, queridos? Jesus. Outro personagem, pastora, que nós encontramos na palavra de Deus quem é? Elias. Elias, né? Então Elias nós encontramos também registrado na palavra de Deus que ele também vivenciou uma quarentena, né? E ele teve que fazer também um autoexame. Elias, enquanto esteve confinado, lembra-se da caverna, queridos, em que Elias ele buscou, né, no momento de dificuldade, de isolamento, de quarentena da sua história, né, ele abriu o seu coração diante de Deus, né? E em oração ele falou ao Senhor, e a palavra de Deus diz que naquela caverna Deus ministrou no coração de Elias, né? Então, uma pergunta que eu faço a você: você poderia também compartilhar alguma coisa ou algumas coisas que nesses dias, nesse isolamento, nessa quarentena, Deus tem falado ao seu coração? Olha só, hein, queridos? Será que Deus tem falado conosco nesse tempo de isolamento, né? E a pergunta, ela ainda prossegue dizendo: quais são as coisas que Deus tem falado? Existem coisas que Deus tem falado que precisam mudar? Olha só, na sua vida, tem coisas que Deus tem falado com você que precisa mudar
mudar para melhor? Porque, queridos, nós entendemos, pastor, que todas as vezes que Deus fala com o homem, Deus, Ele nos edifica, né? Ele nos ensina algo, ou Ele nos confronta, ou Ele faz-nos refletir sobre alguma coisa que precisa mudar na nossa vida. Então, nesse tempo de isolamento, existem coisas na sua vida que precisam de mudança. Você tem percebido, né? Não, eu preciso mudar. E olha só, preciso mudar até essa quarentena acabar. Porque eu entendo que esse tempo, queridos, que Deus tem nos proporcionado, é um tempo que quando nós saímos dele, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Amém, pastora Simone? Amém? Então, o mundo não será o mesmo. O mundo não será mais o mesmo, né? E quem você será após esse tempo? Será que você vai continuar sendo o mesmo cristão? As mesmas práticas? Com a mesma vida que você vivia outrora? A sociedade, será que a nossa sociedade, queridos, vai continuar sendo a mesma sociedade? Será que as pessoas vão continuar agindo da mesma maneira, depois de um alerta deste, depois, né, de um choque de realidade que nós estamos vivendo hoje? O tempo agora é de voltar, né? Voltar ao jardim, voltar à essência, voltar como o Elias fez. Ele aproveitou esse momento para abrir o seu coração mesmo, para ter aquele momento com Deus de intimidade. Então, que a gente possa mudar, né? Ser melhor. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Eu carrego essa frase constantemente, o pastor Alexandre usa nas suas ministrações, e é uma frase verdade, verdadeira. A gente pode melhorar, sempre tem algo que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar o nosso relacionamento com a nossa família, a gente pode melhorar o nosso relacionamento com os nossos amigos, nossos familiares. Então sempre tem alguma coisa que pode melhorar. O nosso relacionamento, principalmente com Deus, pode melhorar. Ele aproveitou esse isolamento na caverna para melhorar esse relacionamento com Deus. Porque quando a gente cala, irmãos, Deus fala. O problema é que às vezes a gente está no meio de tanta agitação, pastor Alexandre, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Sim. Então o que Deus tem falado para você nesse momento? Onde você não tem muitas vozes a ouvir. O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem falado em você nos seus momentos de orações? O que você tem sentido? O que você tem ouvido? O que você tem percebido com tudo que está acontecendo? É verdade. Eu vislumbro, queridos, que Deus tem permitido esse tempo como um choque de realidade na humanidade. Né? A humanidade precisa refletir sobre suas escolhas, sobre os padrões, né, que ela tem adotado. Né? Nós estamos vivendo um período em que a palavra de Deus ela já nos alertara que viriam dias onde o amor de muitos se esfriaria, né? Onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, né? E nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Hoje, infelizmente, querido, coisas valem mais do que pessoas, né? E nós precisamos voltar a um tempo em que pessoas eram mais valiosas do que coisas. Então, nós estamos vivendo um período que tudo que tem acontecido, queridos, vai servir de alerta. Quando nós sairmos desse isolamento, como viveremos após isso? E o nosso desejo como cristão, como pastores, é que as pessoas entendam isso, que elas precisam urgentemente estar na presença de Deus. Urgentemente, nós não temos mais tempo para estar distante de Deus, para estar levando a vida como nós estávamos levando antes de tudo isso acontecer. Quantas vozes, eu tenho certeza que Deus ouviu nesses dias, pastor, que Ele não ouvia quando as coisas estavam muito bem. Quantas vozes de oração Deus ouviu. E Deus reconhece as nossas vozes. Muita coisa já mudou, né? Muita coisa já mudou, né? Então, assim, nós precisamos alçar nossa voz em oração, nos aproximar de Deus. Ainda que por alguns momentos você esteve distante do Senhor, que esse é o tempo de nós nos aproximarmos dele. A palavra diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então, o tempo é de nos achegarmos a Deus, de orarmos, de buscarmos a sua face,
de ouvir aquilo que Deus sempre quis falar conosco, mas nós estávamos tão intertidos com tantas coisas, como Marta, que a gente não estava dando ouvido à voz de Deus, né? E há momentos que é preciso parar. Tem que parar, né? Olha só, Elias ouviu a voz de Deus ecoar lá dentro daquela caverna. Qual a caverna você se encontra hoje? Qual o isolamento que você se encontra nos dias de hoje? Será que você pode ouvir a voz de Deus ecoando aí no seu lar? Será que você pode ouvir a voz de Deus chamando pelo seu nome, como chamou pelo nome de Elias? Elias, Elias, né? Quem sabe, queridos, nessa noite, nesse momento, nesse exato momento agora da célula, o Senhor não está ministrando aí no seu coração. Quem sabe o Senhor está dizendo para você, calma, tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, queridos, toda essa pandemia vai cessar. E o que importa, o que é mais importante, é como você sairá dela. Amém? O outro personagem, nós vamos nos encaminhando. Você vai encaminhar, então você já se prepara para falar o A, porque ele falou que a gente vai caminhar, você já sabe para onde, no final. Mas existem pessoas que responderam as perguntas aí. Pode falar, Sara, deixa o Sara participar. Vamos lá, Sara. Quanto à pergunta que dizia, você poderia compartilhar alguma coisa que Deus tem falado ao seu coração? Lucas e Thalita disseram assim: Deus tem falado para buscarmos mais e mais. Orar mais, ler mais a palavra. Amém. A Zenate disse, colocar sempre a fé em ação. Jesus, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Isso mesmo. Muito importante isso que os irmãos compartilharam. Então, que eles pratiquem, coloquem isso em prática e com certeza vocês sairão desse tempo de isolamento mais crentes, mais fiéis, mais fortalecidos, como quem não utilizou esse tempo para... Perderam, né? Como se fosse um tempo perdido, ao contrário, você cresceu, amém? Você cresceu no meio dessa crise, né? Você se reinventou, você buscou novas alternativas, né? Você fez como Elias, né? Que a palavra de Deus diz que Deus falou em seu coração nesse tempo de quarentena, ou seja, que usou esse tempo para fazer um autoexame, uma autoanálise, né? Que tipo de servo eu tenho sido, que tipo de pai, que tipo de filho, que tipo de mãe, né? O que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, o que eu posso melhorar, né? Que cidadão eu tenho sido, como eu trato as outras pessoas, né? Dentro do ônibus, na rua, no trânsito, né? Nós vamos com certeza, queridos, levar lições preciosíssimas e o mundo já tem dado prova disso, né? Nós vemos aí artistas, jogadores de futebol se unindo para ajudar, fazendo doações milionárias, né? Como lá em Portugal, o grande jogador de futebol Cristiano Ronaldo, né? Cedeu seus hotéis para servirem como hospitais de campanha para tratar as pessoas que sejam contagiadas. Queridos, são exemplos maravilhosíssimos, né? Em Praia Grande nós vimos também o vídeo do pai do jogador Neymar, que cedeu, né, o Instituto Neymar Júnior para servir também caso seja necessário, não só os artistas, mas os pastores. O pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro cedeu as igrejas aqui em São Paulo, caso a prefeitura necessitasse, para utilizar como espaço para fazer esses atendimentos. Queridos, exemplos maravilhosos. Também nas ruas, né? Nas ruas. Orando nas casas. Isso também é uma forma de contribuição. A oração é uma arma poderosa. Então, muitas pessoas estão na rua, nas ruas orando, em frente aos hospitais, entoando louvores, né? Fortalecendo o coração daqueles que estão acamados, daqueles que estão enfermos, né? Então, nós podemos aproveitar esse tempo. Esse tempo não é só para tristeza, para choro, para desespero. Esse tempo é um tempo de reconstrução. É verdade. É um tempo de engolir o choro, levantar a cabeça, olhar para o Senhor e continuar. Porque maior é o que está conosco. Em nome de Jesus, a gente vai rompendo dia a dia. Cada dia é um novo dia. É isso aí, meus irmãos. Vamos para o terceiro personagem. O terceiro personagem é Paulo e Silas, né? Estes dois homens de Deus, eles estiveram presos em uma quarentena forçada, né?
Nesse caso, não foi uma escolha. Nós conhecemos o texto que eles foram presos, atados, né, de mãos e pés e foram lançados em um confinamento. Foram levados até uma cela, até uma prisão. Mas a palavra de Deus diz que eles aproveitaram esse tempo. O que eles fizeram lá, irmãos? Adoraram. Eles usaram esse tempo para louvar ao Senhor. Olha só, né? Quem ouvia os dois dentro daquela cela, talvez alguém pudesse pensar, eles devem estar gritando de dor, eles devem estar chorando, delirando, murmurando, né? Quem sabe, poxa Deus, nós estamos pregando a tua palavra e o Senhor permitiu que nós fôssemos lançados aqui, tratados dessa maneira. Imagine que os dois estavam, queridos, muito machucados, mas a palavra de Deus nos relata que não era isso que ouvia vir, o som que se ouvia da cela não era de reclamação, nem de murmuração, mas era de louvor e adoração. Olha aí, queridos, né? Que possa subir aos céus nesses dias o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Que lá no céu se faça barulho das vozes dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Qual será, hein, pastor Alexandre, o louvor que eles estavam cantando? Eu fico imaginando, né? Às vezes eu quero tentar saber qual será, né? Será que era aquele louvor da Cassiane, né? Que a gente sempre cantava. Deus vai na frente, abrindo caminho. Isso, tem esse também. Tirando os espinhos, ordena os anjos pra Olha aí, irmãos. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Melhor parar, né? Melhor começar com isso. Agora, deixa eu aproveitar essa ocasião do louvor. Qual é o louvor que esses dias tem ecoado na sua mente? Todavia eu me alegrarei. E no seu coração e na sua mente, quais são os louvores que você tem entoado durante esses dias? Quais são? Glória a Deus. Né, pastor? É verdade. Diga aí nos comentários quais os louvores que você tem entoado nesses dias. Amém, queridos? Então, use esse tempo para louvar, para adorar, né? Como a pastora tem dito, quais são os louvores que Deus tem usado para tocar em seu coração? É o Senhor, né? Neste isolamento, ministrando em seu coração, né? E à medida que você louva, à medida que você adora, não use, querido, esse tempo para reclamar, né? Não seja um instrumento para fazer com que outras pessoas se sintam desmotivadas através da sua voz, das suas palavras, né? Eu sei que nesse momento nós vamos encontrar muitas pessoas propagando caos, mas você não foi chamado para isso. Ao contrário, né? Nós estamos ministrando hoje sobre esse tema: o que eu farei com a presença de Jesus dentro da minha casa? Então, o que você vai fazer? Você vai louvar? Você vai adorá-lo? Quando a gente recebe um convidado muito importante, muito especial, muito ilustre, uma pessoa muito amada e desejada, a gente faz grandes coisas. A gente arruma a casa, a gente faz uma excelente comida. A gente, que nem o pastor até brinca, a gente penteia até os gatos para receber as pessoas. Cachorros, papagaio. Né? E limpa tudo, porque a gente quer que aquela pessoa se sinta alegre e feliz na nossa casa. E Jesus? É verdade. Como é que a gente tem recebido Jesus na nossa casa? Sim, a presença de Jesus é tão maravilhosa que a gente não pode tratá-lo de qualquer maneira, né, pastor Alexandre? É verdade. Não pode tratar ele como qualquer pessoa. Ele é a melhor pessoa que poderia estar na nossa casa. Então nós temos que fazer tudo com alegria. Então arrume a sua casa, né? A gente vem pra A gente live... espera alguém vir em casa para cuidar da casa, né? A gente vem fazer a live, a gente brinca aqui um com o outro. Porque a gente... Passa perfume com coisa que os irmãos Vai sair na sentir live, o cheiro do né? perfume. Vamos sentir. Mas Jesus que está aqui com a gente aqui na live, na nossa casa e na sua casa, ele sente. Ele vê a sua motivação em participar dessa live O com a seu gente. cuidado, o seu zelo, o seu carinho, né? o seu amor de fazer as coisas tudo Sim. com zelo e dedicação. Parar tudo para agora estar conectados juntos, É né? verdade. Os irmãos da Igreja Betel, os demais que participam também, os que ainda vão participar, que ainda vão assistir. Então, assim, não trate Jesus de qualquer maneira.
Ele está presente na sua casa e ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser bem recebido. Então cuide da sua casa, cuide do seu coração, cuide da sua família, cuide do Senhor, atraia a presença de Deus para o seu lar. Tem um louvor antigo também da Cassiane que fala que onde Jesus mora não há tristeza, não há dor, onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia, porque a presença de Jesus proporciona isso. Eu estava falando na Tarde com Deus, que é bonito, eu acho muito lindo os pastores, muitas pessoas estão fazendo os cultos, até mesmo porque a gente tem que fazer nas lives, no Facebook, no YouTube, isso é muito bom, e as pessoas olham pra gente e acham, nossa, eles não estão passando, eles não estão entendendo o que está acontecendo, a gente está entendendo, só que a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. Então assim, se fortaleça no Senhor, trate Jesus com muita alegria na sua casa, cuide da sua casa, cuide do seu coração, que é a casa onde Ele quer habitar, e trate Ele com honra, que você vai ver que os seus dias serão melhores, serão muito mais alegres. Essa fase vai passar, quando você se der conta já acabou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Chegamos ao final. Glória a Deus. Desde já nós queremos deixar um abraço muito apertado a todos os discípulos queridos da Igreja Bethel Church, ligadinhos, conectados. Nós temos amigos também que sempre nos acompanham. Nós queremos nos despedir. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Beijo no seu coração. Direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas, só Ele conhece o caminho dessas águas, Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus e recebemos um livramento de Deus e caminhamos no livramento de Deus. Então vivemos um livramento. Sombra da morte, não temeremos mal, viveremos um livramento. Deus é por nós, Deus é por nós, e quem será contra nós? Se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra possa dizer não, se o nosso Deus nos disse.